Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como estamos acostumados. Hoje passei até batom para ver vocês, né? Porque hoje é uma ocasião especial. Hoje a gente vai falar de bioquímica, tá? Pois bem, gente, vamos lá então trabalhar em cima da bioquímica. O que é bioquímica, então? A bioquímica é um ramo da biologia e da química que vai estudar as estruturas, organização e as transformações que acontecem nas moléculas, que por sua vez estão dentro da célula, né? Então, são várias, enésimas transformações celulares, tá? O foco da bioquímica nada mais é do que o estudo dos processos químicos. Aqui, por exemplo, a gente tem várias rotas de transformação de alimento, por exemplo, tanto de síntese quanto de quebra, né? A gente consegue fazer glicose, por exemplo, a partir de aminoácidos, né? Isso é uma coisa muito legal da bioquímica. Dá para tirar, dá para fazer glicose também a partir de lipídios, por exemplo. Tá muito legal. Hoje a gente vai falar dos três grupos principais de moléculas, né, de macromoléculas, que são as proteínas, os lipídios e os carboidratos. As proteínas, né, como eu já coloquei aqui, como eu já coloquei entre várias aspas, né, que é um slide compartilhado, mais ou menos compartilhado, as proteínas, elas são macromoléculas, e isso implica em ser composta por moléculas menores, né? E essas moléculas menores, elas são conhecidas como aminoácidos. As proteínas, elas têm várias funções celulares, então, elas podem ter funções enzimáticas, funções estruturais. Vamos pensar no colágeno. Colágeno é proteína. Colágeno, ele mantém estruturas. A queratina, né, do fio de cabelo, manutenção de estrutura. Como é que pode dizer um outro exemplo? Enfim, vai aparecer na tela, talvez, né? Alguns exemplos de proteína que são úteis para nós, por exemplo. E, como eu já disse, então, essas proteínas, elas são feitas por aminoácidos. E um outro ponto, né? Inclusive, quando a gente fala de macromolécula, você pensa, é quão grande, né? A gente tem um exemplo da caseína, por exemplo. A caseína é uma proteína presente no leite, tá? E tem uma massa molar de aproximadamente 380 mil gramas por mol, tá? Isso é muita coisa, se a gente for botar na ponta do lápis. E aí, o que acontece? Essa proteína, ela não é aleatória no ambiente. Ela não é, nossa, uma proteína X, ela não é aleatória. Ela tem uma estrutura que tem uma forma espacial bem definida. Aqui, inclusive, é importante acrescentar que o leite, né? A gente pensa no leite, o leite é só água, né? Água com algumas coisas da vaca. Não, o leite, ele tem uma composição heterogênea, digamos assim. Então, ele tem lipídio, tá? Ele tem água e ele também tem proteínas, tá? E aí seguimos. A proteína, ela demora, né? Demora não, mas ela segue umas etapas antes de se tornar, de fato, a proteína que a gente observa nas estruturas tridimensionais. Então, o que acontece? A gente tem uma estrutura primária da proteína. A gente tem uma sequência de aminoácidos, então, aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, vários. A gente tem um total de 20 aminoácidos que podem se combinar de diversas maneiras, tá? Aí, beleza. Tudo bem. Ela fica em uma configuração linear. Só que isso não dura muito tempo. Por quê? As proteínas, elas começam a interagir entre si. Então, eu tenho uma proteína aqui que ela tem um caráter, proteína não, um aminoácido que tem um caráter negativo. Mas aí eu tenho aqui desse lado um aminoácido que tem um caráter positivo. Aí eles tendem a se aproximar, por exemplo, por interação eletrostática, né? E aí, isso pode dar dois tipos de estrutura para nós, né? A estrutura de alfa-hélice ou de folha beta pregueada, tá? É uma estrutura secundária. Estrutura terciária, tá? É uma estrutura mais complexa e ela tem várias ligações possíveis, inclusive ela pode ter ligações com heteroátomos, né? Que são átomos, por exemplo, eu tenho uma cadeia carbônica e aí eu tenho um nitrogênio ali no meio. E, por fim, a gente tem, então, a estrutura quaternária, né? Que ela é uma combinação de várias conformações terciárias. A gente tem um exemplo muito, assim, muito comum, né? Muito recorrente, que para nós, né? A nossa querida hemoglobina, tá? Ela tem 4 proteínas terciárias associadas, tá? E uma coisa importante das proteínas, não só da hemoglobina, como dito aqui, é
todas as proteínas, quando são aquecidas, né, quando elas são submetidas a temperaturas maiores, elas perdem a sua função, tá? Elas desnaturam. Então, elas voltam para essa conformação meio linear, podem acabar se desprendendo, tá? Então, vamos falar do que é, né? O que são esses aminoácidos, tá? Como eu já falei, os aminoácidos, eles são as estruturas básicas que constituem as proteínas. E é um nome sugestivo. Por que chama aminoácido? Porque ele tem um grupo amina e um grupo ácido carboxílico, tá? E esses aminoácidos, inclusive, eles podem ter um caráter ácido ou básico. Então, quando a gente tem uma substância que ela pode assumir um caráter ácido ou básico simultaneamente, a gente diz que essa substância ela tem um caráter anfótero, tá? E cada aminoácido liga entre si para formar uma molécula proteica, tá? Ó, aqui os aminoácidos, como bem indicado, eu não estava preparada, gente, para essas animações, tá? Muito obrigada, Breno, pela contribuição. Enfim, e aí a gente tem aqui, a gente pode visualizar então de fato as duas funções, que é o ácido carboxílico. Quando a gente pensa em ácido carboxílico, obrigatoriamente devemos pensar em C dupla O, OH em ponta de cadeia. Então a gente vê aqui o carbono fazendo uma dupla com oxigênio, da carboxila, né? E o OH, né, da hidroxila, tá? E a gente tem o outro lado, que é a amina, tá? É uma amina primária, né? Porque a amina primária é aquela que faz somente uma ligação com um grupo que não seja o hidrogênio, tá? Então é realmente nome sugestivo. Parte amina e a parte de ácido carboxílico, por isso que chama aminoácido. Apresento então a vocês já a estrutura básica de um aminoácido. Então, esse carbono aqui é um carbono que ele faz ligações com 4 ligantes diferentes, tá? Esse hidrogênio aqui, a gente pode pegar ele tá aqui do ladinho, a gente pode jogar ele para cima. Então, ele faz uma ligação com hidrogênio, uma ligação com esse grupo NH2 e ele faz uma ligação também com esse grupo carboxila, né? C-OH, e além disso, ele faz uma ligação com o grupo R. O que é esse grupo R? É um grupo, ensina aqui qualquer função. Ponto. Eu posso ter um NH3+, se for uma lisina, eu posso ter um CH2, um CH3, eu posso ter, enfim, vários grupos, tá? E isso é o que vai dar a cara do aminoácido, porque todos eles são assim. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro, né? O que faz um aminoácido ser polar, um aminoácido ser apolar? Um aminoácido polar, por exemplo, um aminoácido apolar, por exemplo, é aquele aminoácido que termina com CH3, né? Se eu não me engano, a alanina. A alanina é um aminoácido apolar, tá? Porque ela tem essa terminação CH3. Se ele fosse diferente, se ele fosse uma lisina que tem um NH4 no final, NH4+, seria um aminoácido de caráter polar positivo, tá? E aí aqui o radical que diferencia os 20 aminoácidos naturais. E aí o que acontece? Mas como que esses aminoácidos eles se ligam, né? Eles se ligam pela graça, pela energia positiva? Não, eles não se ligam pela energia positiva. E aí o que acontece? Para formar, né, então, de fato, essas proteínas, esses aminoácidos eles precisam se ligar, tá? E a ligação entre dois aminoácidos é conhecida como ligação peptídica, tá? Porque peptídeo é um novo nome, né, para o conjunto de aminoácidos, digamos assim, tá? Então, a ligação peptídica é uma ligação que acontece entre as funções dos aminoácidos, tá? A amina de um se liga na carboxila do outro, basicamente. Se a gente tem, na situação, dois aminoácidos, significa que a gente tem um dipeptídeo. Se a gente tem se a gente tem 3 aminoácidos, a gente tem um tripeptídeo. E se a gente tem mais de 3, 4, enfim, a gente tem polipeptídeos, tá? Quando são vários aminoácidos juntos. E aí, o que acontece? A ligação peptídica, ela se dá da seguinte maneira. Eu tenho o aminoácido 1, tá aqui pleníssimo, e tenho o aminoácido 2, tá aqui pleníssimo. Aqui, aqui é o NH2, que ele foi aberto para a gente poder visualizar melhor o que vai sair disso aqui, tá? Esse aminoácido 2, o que acontece? A gente tem uma perda de água, tá? Então, a água sai, aqui a gente consegue tirar uma molécula de água e eles conseguem se unir, basicamente. É uma reação de condensação, tá? Essa reação é vista na parte de polimerização, tá? Então, que você junta duas unidades, tá?
E essas unidades, quando você junta essas unidades, você acaba liberando água, tá? E aí, resulta nisso. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro aminoácido, ele perdeu o seu OH, tá? E aqui nesse outro lado, houve uma perda de hidrogênio, então o grupo amina se ligou nesse outro peptídeo, nesse outro aminoácido, e a gente tem aqui um dipeptídeo, tá? Do aminoácido 1, entre o aminoácido 1 e o aminoácido 2. A ligação peptídica, ela tá nessa ponte aqui. Isso aqui dá para nós uma nova função, né? Dá uma função amida. Quando a gente pensa em amida, a gente pensa em... Nossa, eu tô vendo as animações, eu não estava preparada, sinceramente. Essa função amida, eu tenho um C dupla O, NH, tá? Então, quando a gente vê nitrogênio com hidrogênio e tem uma carboxila por perto, você pode bater o olho e falar, isso aqui é uma amida, tá? E aí você consegue, aqui uma observação, que se você hidrolisar, né? Hidrólise é uma quebra pela água, e isso é feito com enzimas, né? Você consegue voltar para os aminoácidos isolados, tá? Você consegue regenerar o aminoácido 1 e o aminoácido 2. Bom, seguimos, né? Seguimos o nosso baile. Lipídios. Lipídios. O que são lipídios, né, gente? Lipídios são ésteres de cadeia longa. O que são ésteres, gente? Vou colocar aqui uma foto do éster. O éster, né? Eu vou descrever, mas vai ter uma foto, porque não tem uma foto de éster aqui. Pensa na ponta de cadeia. Vamos pensar num ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem C, dupla O, OH. O que é o éster? No éster, na reação de esterificação, aquele hidrogênio da hidroxila, daquele OH, ele sai. E aí eu junto com uma outra cadeia carbônica, tá? Isso é um éster. E essa cadeia carbônica, ela é muito comprida, tá bom? Os lipídios, eles são super importantes para os seres vivos, porque eles desempenham N funções essenciais, funções energéticas, funções estruturais. Eles fazem proteção mecânica, né? Inclusive, na nossa estrutura de pele, a gente tem lipídio, né? A parte do tecido adiposo, tá? E aí, a gente tem também os óleos e gorduras, que são os lipídios principais, né, do nosso dia a dia. Mas, o que é óleo, o que é gordura? Calma que a gente vai chegar lá, tá bom? E um outro ponto muito importante é que os lipídios são insolúveis em água. A gente pode fazer uma constatação prática disso no nosso dia a dia mesmo, quando a gente pega um copo, vamos brincar, né? Vamos brincar na cozinha. Pega um copo, coloca água e depois derrama óleo por cima. A gente vê que aquilo forma um sistema bifásico, ou seja, eu consigo observar duas fases diferentes. Isso significa que eles não se misturam, tá? Então, eles não se misturam, inclusive, porque o lipídio ele tem um caráter apolar, né? Um caráter hidrofóbico. O lipídio não gosta de água, tá? E aí a gente tem tipos principais de lipídio, que é hora de começar puxando uma sardinha, porque eu tô dando bioquímica aqui agora, mas não podemos esquecer que eu sou professora de botânica, né? Então, dentre os lipídios principais, a gente tem os carotenoides, tá? Eles são pigmentos alaranjados e eles estão presentes nas plantas e, como eu já escrevi aqui, eles atuam como pigmento acessório na fotossíntese. O que o carotenoide faz? Vamos pensar na planta. Eu tenho muita luz incidindo nela. Só que assim, ela precisa dar um jeito de atenuar, né? Porque luz demais não é interessante até para a própria estrutura da planta, né? Poderia causar algum dano. E aí o carotenoide, ele ameniza esse impacto que a luz tem na estrutura da planta, tá? E ele também atua em algumas etapas da fotossíntese. Ele pode atuar, né, em alguns pontos da fotossíntese. Ceras, mais uma vez, um biscoito para biologia, né, para botânica. As ceras, elas estão presentes, né, na superfície das plantas, principalmente. Então, é a estrutura... tá na cutícula, né, geralmente. Então, a gente pensa na epiderme e a gente tem a cutícula em cima. Essa cutícula ela é cerosa, tá? E todos os grupos de planta têm cera. Tem estudos que falam que as briófitas não têm cera, mas elas realmente têm cera, tá? A gente pode observar cera no corpo de alguns insetos, que é importante para impermeabilizar, na cera de abelhas, no aparelho auditivo, né, na cera do ouvido, e etc. E aí a gente entra no outro grupo, né, que são os fosfolipídios. Fosfolipídios são tipos de lipídios muito, muito, muito importantes, e eles têm uma estrutura bonitinha, que eu já vou mostrar no próximo slide, e eles são importantes para constituir a membrana nuclear e a membrana celular de uma maneira geral, tá?
E esses fosfolipídios nada mais são do que glicerídeos com fosfato, tá? Pois então seguimos, né, os glicerídeos, que são de 1 a 3 ácidos graxos, tá? Unidos a uma molécula de glicerol. O glicerol, inclusive, ele é o álcool do Natal. Porque, já mostro, né? Porque o glicerol é o álcool do Natal. E, por último, os esteroides, que são formados por 4 anéis de carbono interligados, e eu tenho hidroxila, oxigênio e cadeias carbônicas. E os esteroides, inclusive, eles são super úteis para a gente constituir hormônio, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Aqui, ó, vamos pensar aqui no fosfolipídio. Isso aqui, ó, cada um desses é um fosfolipídio. Vocês já ouviram falar, ou melhor, é padrão, assim, a primeira aula de citologia, quando fala diretamente de membrana plasmática, a gente sempre fala, a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica e glicoproteica. Bicamada fosfolipídica porque ela tem realmente duas camadas de fosfolipídio, tá? E esse fosfolipídio ele tem uma estrutura interessante, tá? Ele tem uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Essa perninha do fosfolipídio, ela tem um caráter de hidrocarboneto. Hidrocarboneto não gosta de água. Os hidrocarbonetos em geral são moléculas apolares, enquanto a cabeça desse fosfolipídio, ele gosta, assim, gosta de interagir com água. Tanto que se a gente for analisar o compartimento celular, para dentro da célula, a gente tem um citoplasma rico em água. Então, não é interessante que essas perninhas fiquem para voltadas para essa parte que tem água. Então, elas vão para cima, tá? E isso meio que forma uma cápsula, digamos assim. Do mesmo jeito que para fora não é interessante a gente ter voltado para o meio de fora, né? Que o meio pode estar imerso, pode não, como está imerso em água de diferentes origens. E não é interessante eu ter interação, então, com a parte hidrofóbica, tá? Seguimos, então, aqui, ó, exemplo, quando eu falei de 4 anéis de carbono, envolvendo carbono, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enfim, todos com 4 anéis aqui dos hormônios, tá? E o que acontece? Seguimos aqui então nos carotenoides. Os carotenoides a gente tem aqui, a gente observa alguns exemplos, né, de configuração. Seguimos então, né? A gente não vai detalhar todas essas classes de lipídios, então vamos falar da principal, que são os glicerídeos, tá? É a classe mais estudada e ela contempla, né, os óleos e gorduras, tá bom? Como seus subgrupos. É uma molécula grande e ela também é um triéster de ácido graxo. O éster, lembrando, que é aquela estrutura que ela vem do ácido carboxílico, tá? Ela vem do ácido carboxílico e tem uma cadeia carbônica muito grande, tá? Então a gente pensa no ácido carboxílico, C dupla O, OH, sai esse H, bota um monte de carbono, tá? Enfim, que mais? Seguimos aqui o nosso baile. E os glicerídeos, eles são utilizados na produção de sabão para um processo que a gente chama de saponificação e o biodiesel, e também na produção de biodiesel, pela transesterificação. Não vou entrar em detalhes sobre a transesterificação aqui, tá? Isso aqui vai ser matéria da química orgânica mais para frente, mas a gente fala de saponificação, tá? Muito legal esse conceito. O que acontece? A gente pensa em óleo. O que é óleo? O que é gordura? O óleo, quando você pensa em óleo, você tem que pensar em uma coisa que é líquida a temperatura ambiente, tá? E o óleo, ele vem de ácidos graxos insaturados, tá? Então, esses ácidos graxos insaturados, ele tem 2 ou mais insaturações. Essa insaturação nada mais é do que ligações duplas, né, na molécula, tá bom? Por que ele é líquido? Ele é líquido porque vamos pensar numa coisa insaturada. Eu tenho aqui, aí eu quebro aqui. Deixa eu ver se tem alguma ilustração. Não tem uma ilustração aqui, poxa, Breno. Bem, eu vou jogar aqui. Talvez, não sei. Fica aqui no ar. Ele tem uma estrutura, aí ele dá uma quebrada. Aí ele continua. Aí tem outra estrutura, dá uma quebrada. Você não consegue encaixar. Eles não conseguem se encaixar para formar uma coisa paradinha, sabe? Por isso que eles são líquidos a temperatura ambiente. Diferente da gordura, né? Essa gordura ela pode ser animal ou vegetal. E a gordura, ela é sólida à temperatura ambiente. E essa gordura, né? Ela é proveniente de ácido graxo saturado. Ou seja, o que é um ácido graxo saturado? É um ácido graxo que não tem duplas ligações
no meio, na sua estrutura, tá? Na verdade, pode ter até uma estruturaçãozinha, né? Só uma coisinha ou outra, mas se tiver mais de duas ou mais saturações, a gente já caracteriza como óleo, tá bom? E aí, a gente vai falar deixa eu já passar tudo aqui. Tá. A gente vai falar de uma coisa muito legal: sabão. Por que a gente usa sabão para lavar louça? Né? Porque vamos pensar naquela louça gordurosa, a gente comeu ali um negócio todo gorduroso, tá ali o prato na pia para lavar. Como que a gente vai lavar? A gente vai usar sabão, né? Sabão, detergente. Inclusive, o sabão, a gente tem uma diferença entre sabão e detergente. Não é tudo sabão, não é tudo detergente. O sabão, ele é um sal de ácido carboxílico, tá? Tipo, ele é uma coisa mais específica. Já o detergente, ele é uma mistura de um monte de coisa, tá? É uma farofa toda, é uma delícia, maravilhoso. Uma delícia não, porque né, não é palatável, né? Veja bem. E o que acontece? Como que a gente faz sabão? A gente faz sabão pela hidrólise alcalina de um glicerídeo. Aí você vai olhar para mim e falar: meu Deus, Carol, o que é uma hidrólise alcalina? Quando você pensa em hidrólise, você pensa o quê? É uma quebra que tem água envolvida, tá? E aí essa questão de ser alcalina. Quando a gente fala que uma coisa é alcalina, é que significa que tem um caráter básico, ou seja, um pH maior que 7. Mas tá, e aí ela tem esse nome, né, de hidrólise alcalina, porque é uma hidrólise que acontece usando uma base como catalisador. Aqui a nossa base é o NaOH, da hidróxido de sódio, que é uma base forte. E aí o que acontece? Esse glicerídeo, então, ele reage com essa base forte, né, o NaOH hidróxido de sódio, e ele forma glicerina e esse sabão. O sabão, ele é, como eu já falei, ele é um sal de ácido carboxílico, tá? Enfim. E aí, o sabão, para não ficar aquele negócio assim, sabe? Quando você passa, se dá uma gastura, não tem uma palavra melhor para isso, dá uma gastura assim quando você passa, ele tem a glicerina. A glicerina, ela suaviza, tá? Porque ela tem efeito umectante. E esse efeito umectante, ele serve para evitar a perda de água, né? A perda da hidratação natural da pele, tá bom? Sabão, como que ele é então, né? Em água, essa ligação iônica do sabão, ela separa, né? E a gente tem uma carga negativa, e a gente tem a demonstração de uma carga negativa na cadeia, tá? E aí, esse sabão, inclusive, ele tem um comportamento anfifílico, tá? Porque veja bem, vamos pensar aqui, a gente tem ali um C dupla O menos, então esse O menos ele tá doido por um H mais, assim, tá doido para interagir com alguma coisa polar. E do outro lado, nessa cadeia R, ele tem uma cadeia carbônica gigante, tá? Ele tem uma cadeia. Uma cadeia, como é que pode dizer? Uma cadeia de hidrocarbonetos muito grande. Mas lembrando, hidrocarbonetos não gostam de água, tá? Então, a gente tem uma representação simplificada de como é esse sabão, tá? O sabão, aqui nos dois exemplos, ele só tem um corpo diferente, tá? Mas, de uma maneira geral, eles têm uma cabeça polar, tá? E nessa cabeça que tá o oxigênio, com essa carga negativa, doido para interagir com o hidrogênio ou com algum outro composto, mas geralmente o hidrogênio nessa situação. E ele tem um corpo apolar, né? Que tá doido para interagir com algum outro composto apolar. Lembrando que semelhante dissolve semelhante. Então, como eu tenho uma cabeça polar, eu estou procurando algum composto polar. Como eu tenho um corpo apolar, eu estou procurando um composto apolar. E esse ponto dá características para nós da molécula. Então, a gente sabe que essa molécula tem uma parte hidrofóbica e outra parte hidrofílica. A parte que é hidrofóbica, ela gosta de lipídio, então ela é lipofílica. E a parte que é hidrofílica, ela gosta de água, não gosta de lipídio. Então é lipofóbica, tá? E aí, o que acontece? Por que o sabão limpa, então? O sabão, ele tem um efeito tensoativo. O que acontece? Ele vai reduzir a tensão superficial. A tensão superficial é o que faz com que as moléculas permaneçam unidas, tá? Então, ele vai pegar na água e vai se ligar. Uma das suas partes vai se aderir às moléculas de água. A outra parte vai interagir com gordura. Isso vai fazer com que isso fique miscível, tá bom? Que isso se misture, tá? E aí, seguindo, né?
Tá, vamos falar então de carboidratos. O que são carboidratos? Carboidratos nada mais são do que carbonos hidratados. Essa hidratação, né, ela vem da água, então são carbonos combinados com moléculas de água. Os carboidratos, eles são uma fonte primária de energia, né? Então é daí que nosso organismo e outros organismos também tiram energia. E os carboidratos, eles têm a presença de diversos grupos que contêm oxigênio, né? Grupos oxigenados. Tem álcool, tem aldeído, tem cetona. E eles podem se juntar em cadeias longas, né? Então, os carboidratos, eles têm uma unidade, né? Igual, vamos pensar nas proteínas. Proteínas, a gente tinha vários aminoácidos 1, 2, 3, 4, 5, que dava uma proteína. O carboidrato não é diferente, tá? E o nosso carboidrato principal, né? Nossa estrela é a glicose, tá? E a gente vai ver por quê. E um outro fato, né, um fato interessantíssimo, é que o nosso sistema nervoso, ele só utiliza carboidrato como fonte de energia, porque no nosso cérebro a gente tem uma barreira que chama barreira hematoencefálica. Essa barreira hematoencefálica, ela faz uma seletividade, né, no cérebro, que passa, ou que não passa no cérebro, porque não pode entrar qualquer coisa lá, e isso faz com que ele não aceite outro composto que não seja glicose para a formação de energia, tá? Seguimos aqui. Olha só. Ah, tá. Aqui. Uma curiosidade, né? É que a gente tem dois tipos de glicose, por exemplo. A D-glicose e a L-glicose. Essa questão de ser D ou L é o destrógeno e o levógeno. Eles só são virados. Porque vamos pensar, ó, aqui, tudo bem, o C dupla O H, tá tudo certo na ponta, só que no meio, aqui, ó, aqui tinha hidrogênio no destrógeno, só que no levógeno o hidrogênio tá do outro lado. Então, ele é espelhado, tá? Isso é só uma característica da molécula, tá bom? E aí, a gente tem o quê? Os nossos queridos monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos, eles são os carboidratos mais simples, né? São os carboidratos de base. A partir de monossacarídeos, a gente vai formando carboidratos maiores, no caso, tá? E eles são compostos por uma função mista, que é o poliálcool-aldeído ou poliálcool-cetona, tá? Então, é uma mistura de álcool e aldeído ou álcool e cetona, tá? E como que a gente classifica, então, os monossacarídeos, né? A gente classifica a partir do número de carbonos, tá? E esse número vai de 3 a 7. Se ele tem 3 carbonos, é uma triose. Se tem 4, tetrose. Se tem 5, pentose. Pentose, inclusive, é super importante para constituir, né, os ácidos nucleicos, ali, as bases nitrogenadas. Se tem 6, hexoses. As mais importantes para nós são as hexoses, inclusive. E se tem 7, são as heptoses, tá? E aí você pensa, então, se eu tenho ali cada carboidrato tem a sua identidade, né? Cada negócio ali é o seu negócio, certo? Certo, até a parte 2, né? Porque o mesmo número de carbono, se eu tiver o mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios, eu posso ainda assim estar falando de mais de uma molécula, tá? Porque os carboidratos, os monossacarídeos, de uma maneira geral, eles são isômeros, tá? Então a glicose, ela é a frutose, ela tem o mesmo número de compostos, né? O mesmo número de carbonos, hidrogênios e oxigênios que a frutose, por exemplo, mas elas têm estruturas diferentes, tá? Mas ainda assim são isômeros, tá bom? Isso vai ser visto com calma, é uma das últimas matérias da disciplina de química, tá bom? E, né, dentro dessas diversas moléculas, as pentoses e as hexoses, elas são as mais conhecidas, tá bom? Tanto as pentoses pela parte das bases nitrogenadas, quanto as hexoses pela formação da maioria dos compostos enérgicos que a gente precisa, tá? E aí a gente tem aqui, né, o que o monossacarídeo, ele não queria ficar sozinho. Vou passar aqui de uma vez, porque eu não tô acostumada com essas animações, então eu não sei o que vem depois, tá? Mas enfim, ó. O monossacarídeo, ele não gosta de ficar sozinho. Ele precisa de um companheiro, entendeu? Para ficar junto e xelonal com ele. Então, ele vai se juntar com outro monossacarídeo, tá? Então, aí você olha pra mim, você olha, né? Você fala, nossa, C6H12O6 juntar com C6H12O6. Tá. E daí? Como que eu sei quem é quem? Não sabe. Não sabe, a menos que você tenha o desenho. Mas aqui, né, para fins didáticos, a gente tem o desenho, a gente tem o negócio feito aqui. Então, por exemplo, uma glicose se combina com a frutose e forma a sacarose, né, que é o açúcar. O que mais? Aqui de novo. Aí você olha, meu Deus, de novo, a mesma função. E aí, o que eu vou fazer se é a mesma função? Como é que eu vou saber? Não vai saber, né, gente?
seguimos o baile. Mas aí a gente tem uma glicose de novo, se combinando com uma glicose, e isso forma maltose. Uma outra situação, de novo, C6H12O6, C6H12O6, formam o mesmo composto de C12H22O11, mas agora são coisas diferentes, que a gente tem que uma glicose se combina com uma galactose, formando uma lactose. Vocês viram, vocês perceberam que a gente tem as mesmas funções, só que como eu tenho moléculas diferentes, ela gera para mim compostos diferentes. Só que esses compostos que têm o mesmo número de átomos, né, de cada tipo, eles são chamados de isômeros, como eu já falei, tá? E aí, né, não basta, o disacarídeo ele quer mais, entendeu? Ele não quer ficar ali naquele negócio, ele quer se ligar, ele quer formar moléculas gigantes, né, que são as nossas macromoléculas em questão. Então a gente tem que várias moléculas de glicose se ligam, né? Por exemplo, aqui outras moléculas podem se ligar, mas o mais comum é uma glicose, né, que forma poliglicose. E a união de várias moléculas de glicose pode dar três compostos diferentes: amido, celulose e glicogênio. O amido, ele é uma poliglicose, tá? Então são várias glicosezinhas juntas. A celulose também é uma poliglicose e o glicogênio também é uma poliglicose. O amido, ele é uma importante reserva, né, para as plantas e para os organismos também. A celulose, constituinte das paredes, né, das células vegetais, e principalmente a papel também, e o glicogênio é uma reserva enérgica muito importante que a gente vai falar depois. E mas aí você pergunta como, Carol? Agora você não vai perguntar assim com essa dor no coração, porque você já tá lendo o slide, né? Mas vamos supor que você não estivesse lendo o slide, você ia perguntar com uma dor no coração. Carol, como que é possível que três polissacarídeos, que o mesmo tipo de molécula, né, várias glicoses, dê origem a três coisas totalmente diferentes, como a glicose, ela pode se ligar de formas diferentes, tá? Então, uma ligação diferente faz com que o composto se modifique. Tanto que aqui, por exemplo, é um exemplo característico disso, né? Aqui a gente tem o mesmo tipo de molécula, C6H12 ou 6, mas elas são ligadas de maneiras diferentes, elas interagem de maneiras diferentes. E isso faz com que elas apresentem propriedades químicas diferentes, tá? E aí a gente pensa, nossa, tá, ok, o glicogênio é uma poliglicose, tá no nosso organismo, mas o que eu vou fazer com ele? Ele é muito grande. Essas moléculas grandes, elas podem ser quebradas, tá? Principalmente no nosso organismo, e dando origem de novo a esses compostos menores, né? Então a gente tem aqui a nossa poliglicose lá formando o glicogênio, e esse glicogênio é quebrado para gerar mais glicose para que o nosso corpo consiga trabalhar. Olha só, já tô dando spoiler aqui. Não, nem gosto de spoiler, né, gente? Tá, Carol. E daí, o que eu vou fazer com tudo isso? Meu filho, você vai fazer o metabolismo energético, tá? Meu filho, minha filha, meus filhos, não sei. O que acontece? O que é, então, o metabolismo energético? Mas calma, para, stop. Levanta, vai tomar uma água, vai esticar essa perna. Não sei quanto tempo passou de vídeo, não tenho a mínima ideia, não tenho noção espacial temporal, né? Nenhuma, tá? Então, né? O que acontece? Metabolismo. Já tomou sua água? Então vamos continuar. Metabolismo energético. Metabolismo energético é uma maneira que a célula obtém energia, né? Uma maneira que a célula vai achar para gerar energia para manter você vivo, né? Para manter você acordada para fazer uma FUVEST, tá? E aí, a gente está observando aqui que, ó, a gente parte de coisas diferentes, certo? A gente viu a estrutura de carboidrato, de proteína e de lipídio. Só que tudo isso pode virar a mesma coisa, se a gente for colocar na ponta do lápis, certo? Isso é uma coisa muito legal do metabolismo integrado, tá? Que várias moléculas podem dar origem a várias coisas diferentes. Então, a glicose aqui, quebrada em piruvato, isso aqui pode dar acetil-CoA. Só que acetil-CoA, ele também pode vir da proteína. Então, eu tenho ali, vamos supor que eu tenho uma lisina, que é meu aminoácido favorito, gente. Vou colocar uma lisina aqui para vocês verem. A lisina, ela também pode dar acetil-CoA. Mas aí eu tenho um ácido graxo que também pode dar acetil-CoA. Isso é uma estratégia metabólica muito, muito importante, porque pensa, numa situação em que você faz uma supressão de carboidrato da sua dieta, você vai estar mobilizando outras vias para que você não morra, basicamente, tá? Então, o seu corpo ele tem várias alternativas para te manter vivo, tá?
E aí, né, a gente parte aqui do nosso reizinho, do nosso ícone do metabolismo, né, que é a respiração celular. A respiração celular é um exemplo de via do metabolismo energético, tá? É um processo que uma parte dele precisa de oxigênio e a outra não precisa, tá? Mas com oxigênio a gente tem uma geração maior de energia e, inclusive, esse processo ele visa obtenção de energia. Essa energia ela vai estar na forma de ATP. O que é ATP? ATP é a nossa adenosina trifosfato, a nossa rainha, tá? O nosso organismo ele tem maneiras de armazenar as coisas e uma maneira que ele achou eficiente, tá? De armazenar energia é a partir do ATP, tá? O ATP é a maneira mais condensada de armazenar energia. O ATP, ele tem esse nome de trifosfato, porque ele tem 3 grupos fosfato. 1, 2, 3. E ele tem aqui uma adenina, né, aquela base, e ele também tem uma pentose. Olha só que legal. Olha aqui a importância de um carboidrato com 5 carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada ponta desse tem um carboidrato. Então, isso é muito legal para que a gente consiga observar, né, a importância deles no que a gente está fazendo. Que esse carboidrato é uma ribose, tá? É um açúcar, tá bom? E aí, a respiração celular nada mais é do que um processo de quebra de carboidratos, se a gente for tirar por miúdos, tá? E ele é dividido em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, também chamada de fosforilação oxidativa, tá? E aí, onde que a maior parte desse processo acontece? Apresento a vocês a digníssima mitocôndria, tá? A mitocôndria, ela tem aqui uma estrutura de dupla membrana, então ela tem uma membrana externa e também tem uma membrana interna, tá? E aí a gente tem algumas estruturas delimitadas por essas duplas membranas, que é o que? O espaço intermembranar, né? O espaço que está entre as membranas, as cristas mitocondriais e a matriz mitocondrial, tá? Isso aqui é uma estrutura básica de mitocôndria. Gente, que isso? Ah, enfim, seguimos. Primeira etapa, gente, glicólise. Glicólise é a primeira etapa da via. Vamos lá, né? Tô ali de boa, cortando nada pra fazer. Vou fazer o quê? Vou comer um pão com leite condensado. Cheio ali de sacarose, de glicose ali, o negócio todo. Só que assim, o pão com leite condensado, ele vai te dar energia. Só que o pão com leite condensado, ele é muito grande. Ele é muito grande para virar, para entrar nas suas células. Vamos pensar que a célula é uma coisa minúscula, né? Não é visível ao olho nu. Então é bizarramente minúsculo. Não que o nosso olho consiga ver muita coisa, né? Mas tudo bem. E o que acontece? Esse pão com leite condensado, a gente vai comer, a gente vai começar a digestão na boca, e aí, disso a gente vai ter a glicose. Só que a glicose, a gente vai tirar a glicose, no caso, porque é uma poliglicose, então a gente vai quebrando, né? Enfim, o leite condensado, ele tem a sacarose, vai quebrando. Quebrei. Mas ainda assim tem glicose. Glicose é muito grande, tá? Essa glicose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato. Aí você olha para mim, você fala assim, não, não tá bom. Então, glicose é quando a glicose vira 2-piruvato. É quando a glicose vira 2-piruvato. Porém, uma coisa que eu gosto de frisar aqui é que essa transformação, ela não é direta, tá? Então, não é que a glicose já deu direto 2-piruvato, não. Passa por uma série de transformações que a gente consegue ver aqui em cima, para que a gente consiga obter, então, o nosso querido piruvato, tá bom? Então, uma molécula de glicose gera 2-piruvato, gera 2 ATP e gera 2 NADH, tá? NADH ele é importante porque ele atua como uma coenzima, tá? Ele tem um papel muito importante também na última etapa da quebra da glicose, tá? Enfim, seguimos. Seguimos, né, nosso baile, né? Seguimos aqui pleníssimos, bem barbezinhos todos, para o ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? Aí você vai falar para mim, o ciclo de Krebs é o terror de qualquer vestibulando, de qualquer universitário, de qualquer pessoa que preze pela sua vida. Não é o terror, gente. O ciclo de Krebs, ele é amor. A gente pensa que tem que decorar todas as etapas, não sei o quê. Se você for fazer um curso da área de biológicas, vai ter que decorar. Mas aqui, para fins de vestibular, você não precisa decorar, você precisa entender como que ele funciona, o que ele é, né? O que acontece no ciclo de Krebs. Primeiro, o ciclo de Krebs, ele acontece nas cristas mitocondriais, tá? E ele é dependente de oxigênio. Então, se eu não tenho oxigênio, eu não rodo o ciclo de Krebs. Aí você pensa, tá, mas como que eu vou obter energia? Então, vai pensando. Guarda esse pensamento, vai. Anota suas hipóteses que depois a gente vai ver se tá certo ou não.
tá? E aí, esse ciclo de Krebs, o que acontece? De onde que veio esse acetil-CoA? Lembra aqui do piruvato? Cadê? Piruvato, beleza. O piruvato, ele pode se transformar em acetil-CoA ou em oxaloacetato, tá? Que é esse composto aqui. Esse composto, ele é um composto circulante e esse aqui é degradado. Aí, o que acontece? O acetil, ele se junta com o oxaloacetato, né? Todos eles vindo do piruvato. Então, tem uma parte do piruvato que vai fazer acetil e outra que faz oxaloacetato. E eles juntos dão um citrato. Esse citrato, ele é convertido a isocitrato, e aí a gente produz NADH nessa próxima etapa e libera CO2. E isso faz com que esse composto seja transformado em alfa-cetoglutarato, tá? Esse alfa-cetoglutarato acontece a mesma coisa, então sai de novo o CO2, sai NADH, vira succinil-CoA, aí, nesse caso, forma GTP, tá? O que é o GTP? O que é essa formação de GTP? Essa formação de GTP consiste em, basicamente, tipo, outra molécula enérgica, só que o GTP ele é formado com outra base, a guanina. Então, mas ele tem a mesma quantidade enérgica, tá? Que o ATP. Aí, beleza. Aí eu tenho ali a formação, então, do GTP e forma succinato. Forma FADH2, fumarato, passa para malato, depois vira oxaloacetato de novo, tá? Isso forma mais NADH. Então, a gente observou que nesse processo, a gente formou 1, 2, 3 NADH, um FADH2 e um GTP, tá? A cada volta. Então, cada molécula de glicose consegue fazer um negócio desse, tá? Mas aí o ponto é até agora, a gente tem só 3 ATPs. Tá, e daí? É pouco pra gente manter a nossa célula viva, pra gente manter as funções vitais ali, manter tudo funcionando. Então a gente precisa dar um jeito, porque assim, tudo bem, a gente pegou 2 ATPs lá da glicólise e um ATP agora do ciclo de Krebs. 3 ATPs. 3 NADHs e um FADH2. Esse NADH e esse FADH2, eles são muito enérgicos, tá? Eles são super enérgicos, bem barbezinhos todos. Então, o seu corpo ele vai achar um jeito de aproveitar. Ele quer aproveitar, ele quer fazer, não, vamos fazer alguma coisa, vamos dar um jeito aqui nesse negócio, vamos trabalhar, tá? E aí, ele pega esse NADH e esse FADH2 e a gente vai aqui ele vai levar, né, para a cadeia respiratória. A cadeia respiratória é um processo que acontece na matriz mitocondrial e ela é responsável, inclusive, pela maior produção de energia dessa via. O que acontece? Na matriz, a gente tem complexos proteicos, tá? Aqui a gente está vendo 4 complexos e uma enzima, tá? Esses complexos... Aqui o que vai acontecer, né? Já falando. O NADH e o FADH2, eles vão se jogar nesse complexo. E aí essas proteínas, elas vão arrancar tudo que elas puderem desse NADH, desse FADH2. Conforme elas vão passando, esses complexos, eles vão liberando H+, para o meio. E daí? E daí? O que eu faço com isso? Esse H+, que vai para o meio, ele é muito importante para essa partezinha 5 aqui. Isso aqui é uma enzima chamada ATP sintase ou ATP sintetase, tá? A ATP sintetase ou ATP sintase, ela funciona basicamente movida a H+, tá? Então, o que acontece? Pensa aqui na enzima, tem uma estrutura, e aí eu tenho um espaço para entrar H+. Quando entra H+, ela gira. Quando ela gira, ela produz ATP. Entra, gira, entra, gira, entra, gira. Então, ela que é a maior responsável por produzir o nosso ATP, tá? E aí, a gente tem então que entre glicólise e ciclo de Krebs, a gente forma em torno de 10 NADH e 2 FADH2. Aí agora a gente vai fazer uma conta. A gente vai fazer a conta não, né? Talvez a gente não faça a conta aqui, deixa eu ver. Faltou o FADH2, mas enfim. Cada NADH gera 3 ATPs. Cada FADH2 gera 2 ATPs. Gente, pensa no quanto de energia a gente vai ter a partir disso. Porque, ó, vamos ver bem. Cada NADH, então, 3 ATPs. Então, só daqui a gente tem 30 ATPs. Cada FADH2 dá 2, 34. Mais os 2 da glicólise, 36. Mais um do ciclo de Krebs, 37. Gente, então a gente tem em torno de... É porque a gente tem algumas questões de gasto,
de perda, enfim. Então, a gente considera que o salto da glicólise, da via glicolítica, né, considerando que ela foi feita 100%, né, que ela teve uma presença de oxigênio, é entre 36 e 38 ATPs, tá? E um detalhe, tá, importante, que eu esqueci de comentar, é que assim, na glicólise, a gente produz, na verdade, 4 ATPs. Só que a gente precisa de 2 ATPs para ativar a via. Porque, ó, pensa aqui, ó. Eu quebro um aqui, tá? Então a gente forma aqui e forma aqui. E, ó, porque veja bem, aqui eu tenho que quebrar 2 ATPs, certo? Para poder ativar a via. E aqui, cada raminho desse seria uma molécula de piruvato. Uma glicose gera 2 piruvatos. Então isso aqui é duplicado, tá? Então aqui eu tenho 4. Só que como eu gasto 2 para ativar a via, eu só tenho um saldo final de duas moléculas de ATP, tá? Essa aqui é uma visão geral da via, então. Se você brisou totalmente, brisou é muito adolescente, né? Muito 2014, tipo, nossa, mano, você brisou demais. Ridículo. Ou não sei se você usa brisou, não tenho nada contra, sinceramente, perdão, gente. A gente tem então que a glicose, ela é quebrada, né, na glicólise e isso vai para a mitocôndria, roda no ciclo de Krebs, libera CO2, sobra NADH e FADH2. Esse NADH e FADH2 ele vai passar por complexos de proteína, né, que estão na matriz mitocondrial. Isso vai jogar H+ para fora. Esse H+, ele vai entrar na ATP sintase, que vai girar e vai me dar ATP, tá? E aí, o que acontece? Um outro ponto, né, que eu esqueci de comentar, que por que o oxigênio é importante? O oxigênio, ele vai funcionar como um aceptor final de elétrons. Veja bem, esse hidrogênio aqui, ele tá rico em energia, ele tá, ó, nossa, tô enérgico, tô pesadíssimo de energia. O que acontece? Esse H+, ele vai empobrecer depois de um tempo, ele vai ficar um hidrogênio pobre. Então, o que a gente faz com hidrogênio pobre? A gente combina com moléculas de oxigênio e isso aqui forma água. Então, a gente tem uma maneira de se livrar, digamos assim, desse hidrogênio pobre, né, no caso. E aí, né, não posso deixar de puxar uma sardinha aqui pro meu lado, né, a gente vai falar de planta de novo. A gente tem que, então, há processos antagônicos. Um processo é de síntese e outro processo é de gasto, né? Quando a gente fala de processo de síntese, e principalmente dos organismos autotróficos, né, a gente fala da fotossíntese. Fotossíntese, ali lembrando, né, C6H12, ó, eu tenho 6 moléculas de dióxido de carbono que interagem com 6 moléculas de água, na presença de luz e clorofila, isso aqui forma glicose, por exemplo, e libera 6 moléculas de oxigênio gasoso, tá? Isso aqui é o sentido que produz, tá? Então, eu produzi glicose. Só que a planta também, ela precisa consumir essa glicose, né? Então, eu tenho que, na presença de oxigênio e aí tem a glicose, você tem então a restauração, né? Em 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 hidrogênios gasosos e 6 moléculas de água e um saldo de mais ou menos de entre 36 e 38 ATPs, tá? A planta, ela tem uma coisa legal que se chama ponto de compensação fótico, né? Que está representado em B. O que é esse ponto de compensação fótico? É quando a planta está consumindo a mesma quantidade que ela está produzindo, tá? Então aqui é a intersecção entre as retas, tá? A reta da respiração e a reta da fotossíntese, tá? E aí, né, continuando aqui a nossa história, a gente tem então maneiras de armazenar, tá, os carboidratos, porque assim, a gente pode fazer uma ingestão ok desses carboidratos, mas nem todo carboidrato vai ser utilizado realmente para formar energia, para fazer energia e tudo mais. Existe uma cota, assim, seu corpo não vai produzir nada desnecessariamente, é tudo feito sob demanda, né? Então, o que acontece? Comi meu pão com leite condensado, mas eu não comi um, eu comi 10. Comi 10 pães com leite condensado, tava louca de leite condensado. E aí, vamos lá, eu tenho ali, quebrei ali, fiz todo o meu processo, produzi ATP, só que eu já produzi ATP o suficiente. Então, eu vou pegar essa glicose que sobrou e eu vou estocar. Eu vou estocar ela como sob forma de glicogênio, tá? O glicogênio, ele tem uma alta concentração no fígado, que inclusive é quem vai fazer uma síntese, né? Que vai dar início à síntese de glicose, né? E
O glicogênio, ele tem a sua quebra induzida pelo glucagon e a síntese induzida pela insulina. Meu Deus, o que é isso? Do que você está falando, Carol? O glucagon e a insulina, eles são 2 hormônios, tá? O que é o glucagon? O glucagon é o hormônio que fala para você, minha querida, fome. Estamos com fome, tá? Não necessariamente a sensação de fome, mas ele fala, olha, não tem mais comida aqui, ela não comeu mais nada, então vamos dar um jeito, né? Vamos fazer alguma coisa. E ele, então esse glucagon, ele induz uma via que vai produzir, né? Que vai quebrar esse glicogênio e vai gerar glicose para que possa continuar rodando nas vias. Já, né, em situações que você tá lá, comeu o seu almoço, cheio de carboidrato, barriga estufou inteira, você tá ali, meu Deus, eu só queria dormir, mas eu tenho que fazer uma lista de física. Na maior parte das vezes você escolhe dormir. Não julgo, faria o mesmo, e faço, inclusive, risos nervosos. Mas aí, quem é que vai botar essa. Quem é que vai pensar, tipo, nossa, ok, já abastecemos, já fizemos ATP, já fizemos tudo. Então eu preciso guardar. Quem induz essa via de guardar, né? Essa via de síntese de glicogênio é a insulina, né? Então a insulina ela vai botar, inclusive, a glicose para dentro da célula e vai ajudar na síntese. E aí a gente tem uma outra maneira, a gente tem outro ponto, né? Já fiz tudo, já fiz todo o glicogênio possível, já armazenei tudo, já fiz bateria enérgica, já fiz tudo. O que vai acontecer? Vai virar a famosa gordurinha, né? O famoso tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? Nada mais é do que o acúmulo de triacilglicerol, tá? Que é o nosso TAG. E é uma maneira muito condensada de você armazenar energia, tá? Porque essa cadeia longa, ela pode dar bastante energia. Só que essa energia, ela não é utilizada para abastecer o nosso cérebro, tá? Somente energia proveniente de carboidrato. Tá bom? E aí, lembra que eu falei ali para vocês alguns momentos atrás que, tá, ok, o ciclo de Krebs rodaria se tivesse oxigênio. Mas e se não tivesse oxigênio? O que eu ia fazer? O que ia acontecer? Em situações anóxicas, a gente tem a fermentação lática, tá? O que acontece? Eu tenho piruvato, né? Eu tô produzindo piruvato. Eu não paro de produzir piruvato porque o piruvato, ele tá ali na via glicolítica. Tudo bem, é uma via que independe da presença de oxigênio, tá? Só que aí eu vou acumulando piruvato. Só que conforme eu vou acumulando piruvato, eu também vou acumulando NADH. Tá, mas e daí que tá acumulando NADH? Ele pode ficar lá, não pode? Não pode. No nosso organismo, a gente tem uma concentração ideal. A gente tem 1 NADH para 1000 NAD+, tá? NAD+, é a forma desprotonada do NADH. Desprotonada é que significa que não tem o próton, então fica tipo NAD+, tá? E aí eu não posso estar acumulando. Então, se eu tenho um aumento de NADH, eu vou ter que deslocar essa reação para o sentido que diminui esse NADH e produz mais NAD+. Qual é o sentido? Esse sentido é o da fermentação lática, tá? Quando você está acumulando NADH, você tem a ativação de uma enzima muito perfeita chamada lactato desidrogenase, tá? É uma enzima, então, que vai transformar esse piruvato em lactato, tá? Ou ácido lático, né? Quando a gente tem a protonação, quando a gente tem o Hzinho aqui, ácido lático. E isso regenera o NAD+, tá? Isso acontece em algumas espécies de bactérias, nas hemácias e nas nossas fibras musculares quando estamos sujeitos a esforço intenso. Já deram uma corrida tipo, muito rápida e aí vocês sentiram a panturrilha queimar, assim, meu Deus, parecia que iam arrancar sua perna fora. O que é essa sensação, essa queimação? Nada mais é do que esse acúmulo de ácido lático, né, do lactato, tá? E é um processo útil para reoxidar NADH, tá? Então a gente vai transformar ele em NAD+. Por fim, a gente tem então a fermentação alcoólica, tá? Que é uma etapa muito importante comercialmente falando, né, na escala industrial, porque ela serve para produzir etanol, famoso álcool, né, gente? E também na panificação, tá? E para a gente fazer a fermentação lática, a gente usa um fungo muito especial, um fungo que merece um espaço, assim, digno no nosso aprendizado de hoje, que é o Saccharomyces cerevisiae, tá? Que é a levedura da cerveja, que também pode ser usada como fermento biológico. Por exemplo, vai fazer uma pizza, né, um pão caseiro, compra lá o fermento fresco. Esse fermento fresco nada mais é do que Saccharomyces cerevisiae. Então você ali joga um pouquinho de água quente, dissolve o fermento e começa a fazer suas coisas, suas pizzinhas, seus carboidratos de uma maneira geral. E aí,
essa via, ela também, ela tem a intenção de transformar esses monossacarídeos em etanol e gás carbônico, tá? Aqui a gente tem, então, uma via que simboliza que tem uma glicose, por exemplo. Esse fungo usa essa glicose como substrato e ele produz etanol e moléculas de gás carbônico. Deixa eu voltar aqui. Moléculas de gás carbônico. Inclusive, uma curiosidade é que o que faz um bolo crescer? O que faz um pão crescer, por exemplo? É essa fermentação alcoólica, tá? Porque a gente coloca fermento no bolo também. Então, o que fez o meu pão crescer? Quem fez o meu pão crescer, na verdade, foi esse dióxido de carbono, né, gasoso, que foi liberado enquanto eu estava assando o meu pãozinho, tá? Outra coisa, esse álcool que é formado e utilizado nas indústrias, né, de etanol, ele pode ser destilado e pode ser separado, enfim, e para mil e uma utilidades. E um outro detalhe, tá? O gás carbônico, ele não é necessariamente um subproduto da fermentação alcoólica, ele pode só produzir o etanol, tá? E outra coisa, o gás carbônico formado que permite, né, essa característica do fermento, é isso que faz uma massa crescer, tá? Então, é essa a importância, não é nem pelo fungo em si, pela produção do álcool, porque o álcool em temperaturas altas, ele é em temperaturas nem tão altas, em temperaturas razoáveis, ele já é muito volátil. Então, o nosso interesse ali é o gás carbônico que faz o negócio crescer. Então, gente, é isso, tá? Então, gente, terminamos a aula de hoje, né? Muito iluminados pelo Saccharomyces cerevisiae. E é isso, seguimos juntos. E Shallow Now, tá?